O livro é Intervalos. Esse livro é um livro muito antigo do Chico, entendeu? O autor é Emmanuel. Ele foi editado em 1981. Ele diz assim, ó, o Meirinho Celeste. Reconcilia-te com teu adversário. Alguém está fazendo microfonia. Reconcilia-te com o adversário enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça, venha a ser o teu caso entregue ao oficial de justiça. A lição evangélica surge repleta de oportunidade para a nossa vida em todo tempo e em toda parte. Não ouvides que o amor é a glória do céu brilhando, porém sobre o pedestal da justiça na terra. Assim sendo, não te despreocupes da harmonia na tua própria consciência se procuras realmente a verdadeira felicidade. Recorda que todos somos usufrutuários da riqueza divina e que, no fundo, não possuímos senão a nossa própria alma, com a obrigação de engrandecê-la para o glorioso concerto da perfeição. Em verdade, hoje, enquanto o Senhor te permite a graça da saúde física e do equilíbrio econômico no mundo, podes alardear a pretensa superioridade de quem se julga dono ou senhor. Mas amanhã, o meirinho do tribunal celeste pode te convocar ao reajuste, constrangendo-te à necessária renovação. Aqui chama-se ele enfermidade. Além, classifica-se por desencanto. Agora é a visitação dos obstáculos. Depois é a intromissão da morte. Além é o fel das desilusões. Mais além é o gelo da velhice. Não ouvides que o Senhor pode reformar todos os aspectos de nossa vida de um momento para o outro. Aquilo que hoje é azul para os nossos olhos provavelmente será escura tempestade na noite próxima. Não te prendas à teia envenenada do ódio, da inveja, da revolta ou da antipatia. Todos somos indispensáveis uns aos outros e por isso mesmo, a lei do infinito amor é o clima que nos aguarda no imenso e santificado futuro. Ajuda a quem te desajuda e ampara quem não te compreende, porque quando teimamos em fugir à fraternidade, a dor, sob 1000 máscaras diferentes, é o meirinho do céu nos obrigando a renovar a visão e a sublimar o espírito para a elevação redentora que nos cabe um dia atingir. Então eu vou compartilhar com vocês uma música e depois o Marco Celeno vai fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Sopra ao meu redor, é pra testar meus pés no chão. Se a lua brilha em pleno céu, é pra falar de imensidão. Se a saudade me abraçar, posso saber o que é sentir. Se a tristeza me encontrar, é pra que eu vá me descobrir. Verdade simples, verdade
sol brilha de manhã, é nova anunciação. Se eu perco o sono em uma dor, é pra encontrar meu coração. A vida tem tantas razões que só o tempo vai dizer. Então deixa o tempo fluir pra que você possa entender. Verdade simples, verdade, verdades simples, verdades. Se o sol brilha de manhã, é nova anunciação. Se eu perco o sono em uma dor, é pra encontrar meu coração. A vida tem tantas razões que só o tempo vai dizer. Então deixa o tempo fluir pra que você possa entender. Verdades simples, verdades, verdades simples, verdades, verdades. Maravilha, hein? Bom, Jesus, querido mestre, ouvimos dizer que um filósofo da antiguidade já disse: ó, quão bom é quando os homens habitam em harmonia. Senhor, quão bom é podermos acordar todas as manhãs, contemplar a vida à nossa volta, a certeza de que temos mais um dia para estudarmos, para trabalharmos, para nos melhorarmos. E assim entendemos, Senhor, que também os nossos irmãos, que já estão do outro lado da vida, motivos maiores têm ainda para agradecer as benesses de nosso Pai. E quão doce é, Senhor, para nós, e talvez também para os deles, os que se encontram do outro lado, mas que se reúnem conosco neste momento, aguardar esse momento, aguardar essa hora de encontro, desse doce estudo, desse nosso doce trabalho. Quão bom é isso! Estamos aqui reunidos para buscar essa harmonização, esse amor fraterno. Entendemos, Senhor, que ainda temos muito de erro em nós, cada qual traz as suas falhas, o ego que ainda algumas vezes briga muito, né? Por eclodir e se fazer valer, esquecendo que aqui viemos para aprender a humildade, a caridade, a viver não nós, mas o Tu, Senhor. E que possamos usar todos esses estudos para nos fortalecer moralmente, para educar o homem velho, já que represá-lo seria negativo, pois que a explosão do homem velho nervoso, ansioso, seria muito prejudicial a todos nós. Então, que possamos educar
esse homem velho que há em nós. E que esses estudos, essas reuniões harmonizantes, possam penetrar em nossos corações e mentes. E assim possamos, todas as tardes, colocar mais um tijolinho na nossa construção da reforma íntima. Quem sabe, ao final dessa encarnação, realmente estarmos muito mais preparados para integrar a equipe de aprendizes efetivos do trabalho no bem. Atende-nos, Senhor, a rogativa. Recebe-nos aqui como estudantes sinceros dos teus ensinamentos, aspirantes a futuramente uma vaquinha de trabalho nas tuas leis, onde já por algumas vezes podemos colocar as nossas mãos e buscar auxiliar os trabalhadores do plano maior. Se conosco, Senhor, que nós possamos nos agradecer moralmente, buscando servir-te, servindo o nosso próximo. Abençoa os nossos estudos e permite que possamos dar por iniciado mais uma tarde de amor, de paz, de aprendizado, em teu santo nome, em nome de tua Mãe Maria e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai. Muito obrigado. Assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá bom. Todos bem, todos em paz, tudo indo. Então, nós vamos começar com o nosso estudo. O estudo da tarde de hoje é o estudo da obra Segurança Mediúnica, ditada ao médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Nós vamos compartilhar com vocês. Está num tamanho apresentável? Bem, Para mim tá bom, Maria. hoje nós vamos... Tá bom, né? Hoje nós vamos falar sobre médium agitado. É o capítulo 17 do livro Segurança Mediúnica. E Miramês vem nos dizer assim: o médium agitado. A agitação, no sentido em que aqui é abordada, é a pressa exagerada de fazer as coisas e de responder aos outros sem pensar no que vais falar. Ainda pertences ao campo da razão e, por isso mesmo, deves obedecer às leis a ela pertinentes. Notamos o desespero de muitos medianeiros em responder, por vezes, perguntas endereçadas a outros, indagações que fogem à sua competência. Isso não passa de desejo de mostrar o que pensa que sabe. Daí é que as portas para as sombras se abrem e passam a ser o médium de espíritos desequilibrados. Existem também os demagogos no plano espiritual, e como existem. A agitação em tudo é mostra do desequilíbrio da alma, que às vezes tem desejos de paz, mas ainda não a alcançou por lhe faltar o tempo necessário no serviço do bem comum. E aí a gente entende que a agitação que Miramês se refere é a agitação que produz o ego ainda muito inflamado. Compreendamos que somente nos salvamos da perturbação se persistirmos na caridade até o fim. Tudo o que se pretende fazer, que se faça com serenidade. A pressa no dizer dos próprios homens é inimiga da perfeição. Para tudo existe um ritmo natural, emanado da sinfonia universal. Todos os extremos
são perigosos e o desespero faz perder os fios da intuição, enquanto que a lerdeza esfria o estímulo da faculdade para a drenagem da luz. Então, vê que o Miramês, ele nos concita a procurar dentro de nós, né? Se não vencermos ainda completamente esse ego inflamado, né? Infeccionado muitas vezes, que a gente consiga encontrar uma equalização desse ego dentro de nós, para que a gente não perca nem a espontaneidade e nem também, em nome dessa espontaneidade, a gente comprometa o trabalho mediúnico. É a caridade que fazemos através do uso da mediunidade que vai também nos possibilitando encontrar dentro de nós os caminhos para a nossa própria cura. No estágio a que pertences, continua Miramês, o caminho do meio é o melhor para viveres em paz contigo mesmo. Cada criatura tem um ritmo vibracional ao fazer as coisas. No entanto, essa harmonia não foge de determinada equação divina que canta no centro da vida. Estamos em busca da perfeição e continuaremos nessa busca, porque a ela chegaremos algum dia. Quando despertos, sentimos o seu perfume a roçar nos nossos sentidos, até os mais profundos da consciência. O tempo passa, mas com uma tônica divina que o ritmo assinala. Se deixares de compreender o chamado, ficarás marginalizado. E se avançares à frente dele, perderás o rumo do próprio destino. Então, veja bem, Miramês é um poeta, como diz o seu Dalto, mas ele vem dizer, eu vou ver se eu dou um exemplo. Às vezes estamos em conjuntos e o amigo está falando, mas na sanha de nós mostrarmos, né, que nós sabemos tanto ou mais do que ele, o atropelamos na fala, esquecidos de ouvir o que ele vem nos dizer. Então, nesse desespero, nessa agitação, muitas vezes o que acontece? O que acontece é que nós perdemos a oportunidade de aprendermos com aquilo que o amigo vem trazer para nós e também de aprender e de contribuir, às vezes com o nosso próprio silêncio, para que escutemos o que está rolando dentro da acústica da nossa alma. Luciano, me faz um favor, eu estou sozinho e preciso atender o portão. Tem alguém tocando com muita força a campainha. Você pode continuar lendo para mim? Certamente. Por favor. Ok. Nós paramos aí, você também vai me ajudar, porque eu também estou aqui fazendo algumas anotações. Nós paramos nesse... A mediunidade sempre foi caracterizada, ou catalisadora. É daí. Obrigado, Marco. Valeu. Exatamente. Eu ia anotar também essa passagem. Obrigadão. Exatamente isso. A mediunidade sempre foi uma catalisadora de energias superiores. Só voltando um pouquinho no parágrafo anterior, onde o Miramês nos traz a seguinte informação, logo após ele dizer que no estágio a que pertences, o caminho do meio é essa busca pelo equilíbrio entre todas as nossas frentes, sobretudo as frentes interiores. E em se tratando de mediunidade, esse ponto de equilíbrio é uma questão sine qua non para que o medianeiro trabalhe com segurança e com tranquilidade, oferecendo, inclusive, né, melhores meios, né, para que a comunicação se dê. Melhor meio para viveres em paz contigo mesmo, exatamente. Aí vem, cada criatura tem um ritmo vibracional ao fazer as coisas. Então, aqui nós percebemos que nós somos geradores de energia que tem uma frequência, né, baseado numa vibração. Então, a gente está no mundo das formas, mas vivendo no mundo também das energias. Esse que eu queria pontuar, mas foi até bom a Marisa ter nos solicitado a leitura.
Só que eu não tenho como gerar aqui mais o PDF, a gente vai parar lá no finalzinho, depois que ele atender. A mediunidade sempre foi uma catalisadora de energias superiores. O médium, seja ele qual for, se encontra imantado de forças pulsantes que ele acolhe, aure, traz para si, com a sua capacidade mediúnica e a distribui de acordo com o critério que lhe coube entender. Aí para frente, quando retornar, ela continua, mas a gente pode até dissertar um pouquinho sobre essa passagem aqui também. Percebemos que Miramês, ele traz essa conotação da expressão científica acerca da mediunidade. É um assunto muito interessante para nós discutirmos. Então, como todos nós sabemos que somos médiuns em potencial, uns mais, outros menos, e aí Marco, Zé Luiz estiver na sala, outro quem também puder contribuir, seria interessante, que nós meio que acidentalmente articulamos ou formamos forças por conta ainda da nossa vigilância mental e emocional, que a gente acha que é tudo por acaso. Eu penso que eu quero, eu sinto que eu quero, né? Eu tenho vontade própria. Lógico, nós vamos cair no terreno do livre-arbítrio. Mas esse penúltimo parágrafo de Miramês nos traz esse olhar mais acurado acerca das energias que nós mobilizamos. Quando ele diz que cada criatura tem um ritmo vibracional, exatamente, Cláudio, somos médios 24 horas por dia, seja no trânsito, na fila do banco ou do mercado, na calçada atravessando de uma rua para outra, somos médios, porque a mediunidade é uma contingência, digamos assim, orgânica. Se nós estamos existindo na matéria, e a matéria ela tem as suas particularidades, e nós sabemos pela doutrina que a mediunidade, uma vez que foi escolhida por nós, para nós prestarmos, a Marisa voltou, concurso aos espíritos superiores, a Dalva está entrando, estou admitindo ela aqui. Admitido. Beleza. Para que a gente concorra, né, com essa comunicabilidade junto aos espíritos superiores, trazendo para nós encarnados mensagens edificantes, obras literárias de valor inigualável, vide Chico, Divaldo e outros tantos que nós conhecemos, né, médios, né, que também são psicógrafos e que trazem informações luminosas, né, que nos, inclusive, nos descortinam da nossa ignorância. Então, é isso rapidinho. Marisa, eu terminei a leitura até o que sai do médium. Daí para frente é com você. O parágrafo foi: a mediunidade sempre foi uma catalisadora de energias superiores. Né? E também inferiores, tá, gente? Vamos combinar, não é só o superior, não. O que sai do médium ajuda ou destrói, de conformidade com a direção administrada por ele. E é por isso que o mundo espiritual engendra todos os esforços para a educação dos médiuns, direcionada pela disciplina, a fim de que possam fazer o melhor em benefício de todas as criaturas que sofrem. Todas as criaturas que sofrem. Quem não aprendeu a usar as mãos para servir, permanece tolhido e escravizado. E nesses escolhos que impedem o bom exercício da mediunidade, nós devemos dizer que às vezes nós percebemos que os médiuns querem sempre estudar. E exatamente isso que o médium tem que fazer, o médium tem que estudar. Mas o médium não tem que só estudar, porque a gente já percebeu que existe uma coisa, os médiuns, quando eles se aplicam somente a estudar e a pouco oferecer, chega um determinado momento que o ego se inflama mais ainda, porque ele acumula conhecimento. O ego se inflama mais e ele pouco serve, e quando serve quer escolher a quem serve. E é aquilo, a mediunidade, nós não fazemos juramentos para ninguém, nem fazemos decretos, nem assinamos contratos, não contratos físicos, porque o compromisso mediúnico está escrito na nossa consciência. O que nós muitas vezes fazemos,
ou é despertar essa consciência para bem servir, ou embotarmos essa consciência para poder justificar as nossas próprias falhas com relação à ferramenta que nós recebemos. Então, além da disciplina, para um bom exercício da mediunidade, nós precisamos ser muito honestos. Mas essa honestidade é principalmente honesto conosco mesmo. A honestidade que nos faz todos os dias, ao encerrar o dia, olhar para dentro da gente e dizer assim: puxa vida, eu estou vacilando. Isso aqui dentro de mim precisa ser melhorado. E fugir do ego, que sempre arruma uma justificativa para o erro. E isso é um exercício do médium, uma severidade imensa que o médium tem que ter para consigo mesmo. E muita indulgência para com os outros. Porque a trave, a gente tem sempre uma tendência, por causa do nosso ego, a ver sempre a trave no olho do outro. E a gente tem que começar, já passamos dessa casinha, quero crer eu. A gente tem que passar dessa casinha do ego inflamado para poder olhar a trave no nosso próprio olho. Continua o Miramês. Estamos em uma época em que a mediunidade precisa de amparo, tanto quanto a criança. Suas forças estão sendo desvirtuadas. O seu verdadeiro objetivo é mostrar aos homens uma vida diferente da que estão levando. É modificar a conduta e transformar a criatura, fazendo com que ela conheça a luz e viva nela. Estamos em uma época de médiuns agitados, por faltar-lhes maturidade na educação dos seus sentimentos. Eles estão se esquecendo do Cristo e abafando os impulsos do amor e da caridade. E muitos por causa dessa pseudo-intelectualidade. Porque é pseudo por quê? Porque intelectualidade desvirtuada e desvinculada de Jesus é pseudo. É engano. É falta de maturidade. É notório que em muitos países se faz da mediunidade uma profissão. Neles, o ouro dominou a virtude e o orgulho e o egoísmo fizeram desaparecer o amor verdadeiro. Quem vende, escolhe para quem vende. Somente oferece sua mercadoria àqueles que têm dinheiro para comprar. E o perigo maior está rondando, porque há muitas modalidades de vender os valores do espírito. Sim, o Miramês está certo, porque embora a maior parte de nós, e eu quero crer nisso com força, vai dizer assim de si para consigo, mas eu não vendo os meus dons. Eu sirvo na casa espírita onde eu estou de graça. Mas será que serve mesmo? Porque, por exemplo, eu já me deparei com situações na minha vida em que eu estava numa reunião mediúnica em que as pessoas vêm dar para o médium os nomes que são trazidos de onde o trabalho está sendo realizado. E aí, quem está fazendo esse trabalho, que é um médium também, chega lá e ao invés de dar para os médios distribuir os nomes, ele pega atrás de casa meia dúzia de nome que ele acha que ele precisa mais do que os outros que estão lá e bota os nomes na frente. O nome disso é corrupção. Você está entendendo? Ele é médium também. Ele está trabalhando numa reunião mediúnica, tem uma função específica. E ele está vendendo o seu dom. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente desvirtua as coisas. A filha da presidente do centro está com problema seríssimo. Milhares de pessoas estão com problemas seríssimos, mas eu vou tratar primeiro dela porque é a filha do meu presidente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque isso é valor de troca que nós estamos colocando no nosso serviço, na nossa ferramenta. As casas espíritas e espiritualistas têm muitas responsabilidades nas doações que exigem,
porque é delas que nascem ou começam a nascer os médios interesseiros. A formação vale muito no campo dos dons. Todos os talentos devem ser desenvolvidos com benevolência, com a direção do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A mediunidade sem Jesus é área aberta para as trevas. Não deves escolher a quem servir. Deves observar as necessidades dos que te buscam. O medianeiro que depende da aristocracia está preso pelas dádivas e dificilmente escapa das exigências da elite dominadora. O primeiro passo para uma mediunidade bem conduzida é a renúncia. É o desprendimento que sai do coração e que pode atingir tudo o que faz, tudo o que se faz, inclusive na própria organização de que se é membro, caso se ocupe de algum cargo onde foi chamado a servir a coletividade. Então, por exemplo, quando eu estou ajeitando a fila, quando eu estou fazendo a seleção do atendimento fraterno, se for o caso, quando eu estou ali como médio psicógrafo, quando eu deturpo aquilo que deve servir ao bem comum, eu estou corrompendo a minha ferramenta mediúnica e comprometendo o trabalho da minha casa, mesmo que a curto e médio prazo não se perceba esse rombo que começa a se fazer dentro da egrégora dessa casa. Mas a longo prazo, essas atividades perniciosas que cada um comete, às vezes pensando na solidão da sua própria mesquinhez, essas pequenitas coisas, aparentemente num primeiro momento, num segundo momento não aparecem, a longo prazo elas vão minando, porque se elas não são coibidas por quem pratica e por quem tem a obrigação de estar percebendo como está a ambiência da sua casa e como ela está se encaminhando, isso vai virando uma porta aberta para as trevas. Não deves agitar a harmonia da vida. Onde estiveres, procura o bom senso, que ele sabe sempre colocar-te nas melhores posições. Não precisas agitar-te para seres visto pelos outros. Sempre colocar-te nas melhores posições. Não precisa agitar-te para seres visto pelos outros, porque quase sempre os que desejam que os outros vejam as suas virtudes não as têm. É entender que o verdadeiro brilho, a verdadeira grandeza, a verdadeira luz, ela não precisa se mostrar. Ela está lá. Ela brilha. É entender isso. Olha, Jesus, vamos olhar para o Mestre. É o nosso Mestre. Por acaso ele fez alguma questão de aparecer? Em momento nenhum. Ele nem precisou fazer força. Porque justamente a sua grande humildade é que o fazia destacar-se. Então, quem quer arrotar virtude é porque na realidade não tem ainda. Está no caminho, mas ainda não tem. Faz o melhor, sem preocupar-te em seres o melhor. A própria vida se encarrega disso, no silêncio do tempo, e ainda mais, a tua consciência registra tudo o que fazes. Não firas os outros tentando seres vistos com bons olhos. Sê humilde diante de todos. O que és, ninguém pode tirar-te. E se desejares ser o que ainda não alcançaste, o próprio engano te fará mal, perturbando a tua consciência. Trabalha com uma das mãos, sem que a outra perceba, e medita nisso, que compreenderás o valor do silêncio na caridade. Esse parágrafo, para mim, é a excelência na vida. É tudo o que eu procuro na vida.
passar sem ser visto. E é tudo que todo mundo tem que procurar, se a gente quiser exercitar essa mediunidade. Por quê? Porque cada um de nós que está aqui nessa sala sabe exatamente a dor e a delícia de ser quem é. E eu, pelo menos de minha parte, não quero mais essa dor. Estou trabalhando com força para sentir só a delícia. E para isso nós precisamos nos apagar. Para isso nós precisamos nos calar. Mas calar não porque você está com uma revolta dentro do peito e é melhor ficar calado antes que eu bote para fora. Mas é calar para se autoconhecer, calar para se autoavaliar, calar-se para se autoempreender uma mudança. Esse silêncio é que é o silêncio produtivo. Não é o silêncio da revolta, não é o silêncio da vaidade. Não, porque a vaidade, que é filha dileta do orgulho, ela é tão melíflua, ela é tão maledicente, ela é tão ladina, que às vezes ela até bota a capa da humildade para dizer que é humilde. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa autoavaliação diária é que vai nos dar o norte se nós estamos ouvindo mais uma vez o canto dessa cotovia do orgulho ou se nós queremos dar voz à voz do Cristo que está dentro de nós, dizendo: segue por ali. Acautela-te de ti. Como é saudável o médium que já conquistou a serenidade, cujos pensamentos e boca trabalham no ritmo divino. Isso é o que entendemos pela função mediúnica da luz. Porque o médium agitado é instrumento, muitas vezes ingênuo, das sombras do mal. Quantas vezes nós nos deixamos levar? Quantas vezes nós nos servimos desse ego cheios de razão e de empáfia e não percebemos o papel, muitas vezes o papel triste que estamos fazendo. Quando queremos chamar atenção, quando queremos voltar todos os holofotes para a nossa sabedoria. Nós sabemos exatamente a dor e a delícia de sermos quem nós somos. Todo mundo que está aqui não tem inocente, não tem espírito jovem. Todo mundo que está aqui já é espírito cascudo na senda da reencarnação. Nós sabemos bem onde o nosso calo aperta. O que nós precisamos fazer diante disso é aquela boa autocensura. Não é a autocensura que se dilapida e que freia os seus ímpetos e as suas luzes mais genuínas. Eu estou falando da autocensura que te conserta, que te faz renunciar a você mesmo. É dessa autocensura que o Miramê está falando, que eu também estou falando. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para continuarmos no caminho do Cristo. Um dia, todas as nossas luzes vão brilhar com força, sem precisarmos fazer força. Um dia, a nossa palavra vai ser aquela palavra que faz parar o batalhão sem a gente precisar gritar. Um dia, tudo que nós representarmos de bom, de belo e de iluminado, ele vai se ressaltar antes de nós sem fazermos força nenhuma. Então precisamos sair desse papel patético que o nosso orgulho de homem velho às vezes faz nos representar ainda, para podermos encetar essa viagem de encontro daquilo que tem de mais bonito dentro de nós, que foi exatamente todas as virtudes de Deus que Ele nos deu ao momento em que nós fomos criados. Elas estão todas aqui. E que esse orgulho e que esse egoísmo, mas principalmente esse tirano da nossa alma, que é o orgulho, empana esse brilho. E empana de nos fazermos chorar
Quantas vezes a gente não chora porque diz, meu Deus, de novo eu caí nessa esparrela. Quem de nós aqui nunca chorou porque gostaria de ter feito diferente e como que naturalmente fez de novo o errado? E eu repito, se auto-perdoem, porque ser alguém bom ainda é algo muito novo para o nosso espírito. Nós estamos muito ainda acostumados a errar. Por isso esse exercício contínuo de autoavaliação, mas também de auto-perdão, de autocomiseração, sim, até a página 2, sabe? Porque depois é desculpismo. Mas nós precisamos fazer essa autoanálise todos os dias, não dormir sem fazer isso, não se deixar levar pelaquela cotovia, parece um canto mavioso de sereia numa noite enluarada, dizendo para nós, não, vai dormir, tá tudo certo, não, deixa quieto, a vida vai tratar de consertar, e não conserta, a gente só bota no armário o esqueleto e um dia, quando a gente abre a porta inadvertidamente, cai aquele monte de osso que a gente escondeu dentro do armário escuro da nossa vida, que é a nossa vida interior. Então nós estamos neste momento na vida, a pandemia está dando isso para a gente, essa grande oportunidade da gente se autoavaliar todos os dias e amanhã encetarmos um novo programa. Se erramos, se não conseguimos hoje, amanhã veremos de conseguir. Mas a gente tem que se esforçar hoje, porque aqui ninguém sabe se vai haver amanhã no corpo físico. A gente tem certeza que amanhã vai haver para nós. A gente só não sabe se amanhã haverá uma oportunidade no corpo físico. E lembra da lição aqui, ó, dos intervalos? Ele começa dizendo, reconcilia-te com o adversário enquanto te encontras a caminho. E qual é o nosso maior adversário? Nós. O nosso primeiro e maior adversário somos nós mesmos. Então nós precisamos nos reconciliarmos conosco. Nós precisamos fazer essa viagem. Eu acho que, por isso que eu falei, não é dessa agitação. Eu sou ligada no 440. Eu sou aquela que assovia e chupa cana. Mas há muito tempo eu digo para vocês que eu estou num projeto com muita convicção. Eu não tenho vergonha e não estou dizendo isso com vaidade. De encetar uma viagem profunda em busca de mim mesmo e de uma pessoa melhor. Muitas e muitas vezes eu fico pelo caminho chorando porque repeti os velhos erros. Mas eu não desisto de mim. E eu digo para vocês, não desistam de vocês. Não desistam. Não se deixem bater pelo desânimo. Porque Jesus não desiste de nós. Não desiste de nenhum dos seres da criação. Eu vos digo que todos, eles já disseram, todos são nossos irmãos. Não sei quem contou uma história. No meio de um atendimento espiritual, num vale de muita dor e de muito sofrimento, de seres muito perversos, um ser se transmutou em uma criança e chegou perto de um desses verdugos. E quando estava se travando uma batalha na espiritualidade, ele perguntou para a criança assim: ah, vejo que você está entre os nossos. E o menino virou para ele e falou assim: eu sou eu sou também, junto com você e com todos os que estão aqui, nós somos um só, porque todos nós somos filhos muito amados de Deus. E quando essa entidade travestida numa criança falou isso para esse verdugo perverso, que inclusive tinha sido verdugo dele, estragando um processo reencarnatório, porque estimulou a sua mãe ao aborto dele, e ele o perdoou integralmente, ele desmaia nos braços dessa criança e essa criança o leva para o socorro espiritual. Todos, ele repetiu, todos nós somos filhos muito amados de Deus. Então, ele nos aguarda.
Ele nos espera. Ele quer que, essa palavra é bonita, que a gente dê esse salto quântico. Mas esse salto quântico, ele é dado dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, na modificação das nossas disposições. Todos os dias nós precisamos dar esse salto. Porque quando desencarnarmos, é que nós vamos ver qual é o tamanho do gradiente, como diz o Luciano, desse salto que a gente empreendeu. Foi um salto verdadeiro? A gente rasgou a nossa carne? A gente feriu a nossa vaidade? A gente renunciou ao nosso eu? Ou nós fizemos tudo de fachada? Mais uma vez, repetindo os velhos erros. Isso é que a gente tem que se perguntar todos os dias e na minha visão, foi isso que o Miramês também quis nos dizer hoje. Agora a gente está aberto para as falas. Bom, já que ninguém fala, começo eu aqui. Eu achei interessante essa tua fala, comentário final após a leitura, que eu estava pensando aqui. O quanto algum irmão aqui me intuiu na oração inicial, né? Principalmente, parece que eu falei justamente na oração inicial o que você agora complementou. E eu vou aqui dar ênfase na parte onde eu não ia falar e eu senti a vontade na hora de falar, que o homem velho ele não tem que ser represado. Ele tem que ser educado, reeducado. Porque se a gente represa, e muita gente comete esse erro, não, agora eu sou espírita, eu sei disso, sei daquilo, eu não posso mais fazer isso, e se represa em vez de tentar se modificar. E aí, quando explode, né? Respinga para tudo quanto é lado. Chuta o balde, e aí respinga para tudo quanto é lado. Então, esse processo educacional ele tem que ser feito no dia a dia. É eu procurar entender o ensinamento e fazer força para me modificar, e não para me represar. Ora, se eu entendo uma coisa, fica muito mais fácil de fazer, seguir o caminho daquilo. Porque eu sei que se eu não fizer aquilo, vai me fazer mal. Então, se eu boto na minha cabeça que o meu ego, o egoísmo, o culto ao meu ego, vai me fazer mal, então é a única maneira que eu entendo de tentar combater o egoísmo. Porque enquanto eu achar que combater o egoísmo é porque o outro, eu tenho que cuidar do outro, mas eu tenho que combater o egoísmo para ficar bem com a sociedade, eu não vou combater esse egoísmo. Eu só vou combater o egoísmo. Eu entendo, bom, o egoísmo, ele me dá muita coisa material. Ele me dá muito prazer porque eu fico lá no topo, aparecendo. Mas ele me faz um mal terrível. E eu vou ter que resgatar esse mal que eu estou fazendo para mim mesmo. Então, aí eu vou meter o pé no freio e vou segurar. Peraí, ó. Eu não posso mais cuidar desse ego com tanto zelo, assim, de ficar lustrando o ego. Eu tenho que educar esse ego para que ele entenda que faz parte de algo muito maior, de uma sociedade humana, onde eu sou apenas uma pequena parte que estou aqui para contribuir, aprender e contribuir. Aí, sim, eu começo a trabalhar a humildade em mim. Eu acho que é por aí. Falei. Luciano, acho que é você agora. Sou eu? Não é Napito, não? Pode falar, Napi. Terminando aqui um raciocínio. Napito, liberado? Sou eu? Já? Então, beleza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O texto do Miramês é bem interessante, né? E as colocações do Marcos e da Marisa também juntaram mais flores, digamos assim, ao texto do Miramês. Eu não sei se vocês vão... O exemplo da Marisa sobre os subterfúgios que alguns usam, né,
dentro de um centro espírita me caiu, digamos assim, com uma ideia que eu já tenho há muito tempo, que eu já comentei isso com vocês aqui nesse grupo, né, que eu acho que já tem muitas casas espíritas no Brasil. Tem muitas casas espíritas no Brasil e falta muito espírita. Quando às vezes ocorre isso, Marisa, é justamente aquela pessoa que vê o espiritismo não como doutrina, e sim apenas como processo, mais um processo religioso que se perde. E uma sala de bate-papo. E olha só, uma pandemia como essa veio justamente, talvez, eu acho que esse seja o maior exemplo para todo o movimento espírita, que o movimento de Jesus não precisa de casas, precisa de pessoas. Imagine quanto se gasta para se manter uma casa espírita. Aluguel, luz, não sei o quê. Né? E se mantém tudo isso, e aí esse homem velho, né, que a gente tenta, que a doutrina espírita sempre tenta esclarecer, nós não educamos, como fala o Marcos. Porque a gente perde o nosso tempo dentro da religião espírita, que ela não é religião, né, e se perde mais uma vez, como nos perdemos em tantos processos religiosos que tivemos nas encarnações passadas. E o foco da doutrina espírita não é milhões de casas espíritas, é espíritas. É aquele que se percebe com seus processos mediúnicos, com seus processos anímicos, é aquele que tenta educar, como o Marco muito bem colocar essa frase dele, de educar o homem velho, não reprimir ele, não colocar por debaixo do tapete. Então, uma sala como essa vem falar para o movimento espírita que eu não preciso de casas espíritas, eu preciso de espíritas. Quer ter reunião? Joga reunião no WhatsApp, joga reunião no Zoom, joga reunião para debater sobre isso. O dinheiro que está sendo investido lá, a gente abre outras coisas, faz outras coisas, outra proposta de vida. Enfim, eu acho que nós precisamos, depois de sacolejo, como diz no Nordeste, de quase um ano e meio de Covid, remodelarmos muitas coisas, né? E realmente aproveitarmos um processo como esse para reeducar esse homem velho que continua vivendo em nós. Daqui a pouco as casas espíritas vão voltar, aí vão começar a listazinha de palestrante, aí escolhe um, não escolhe outro, que aquele é ruim, que aquele é outro, e aí continua a mesmice da religião espírita e não da doutrina, porque a doutrina é tríplice aspecto, e ela se perde. Em menos de 100 anos, ela já está começando a se perder. Eu vou dar um exemplo simples para você. Eu estava vendo essa semana no Netflix, né, aquele novo documentário Vida Após a Morte, né, e eu vi relatos lá das pessoas espantadas com comunicação de mortos, essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, aqui em qualquer terreiro você vai, conversa com o Preto Velho, você vai ter uma carta do Chico. Aqui para a gente é como se fosse água com açúcar. Eles fazem aquele negócio. Aí lá foi eu, feito perturbado, mandar um e-mail para o povo. Tem uns doutores lá, tem a Associação de Seattle de estudos, né, de vida, de quase morte. Aí lá fui eu mandar e-mail para eles. Mandei e-mail para eles, consegui uma tradução em PDF do Nosso Lar em inglês, anexei para eles, peguei uma mensagem do Divaldo, quando fala do Divaldo do Bezerra de Menezes, que falou ano passado sobre os novos tempos, joguei para eles. Pois bem, aí abri meu e-mail agora, recebi uma resposta de um deles lá. Mas quer dizer que o Brasil tem muitas coisas assim, tem muitos livros, você falou para mim que são mais 400 só do médio Divaldo, só do Chico Xavier. Eu falei, sim, são muitos que falam sobre isso, né? Mas eu não sabia disso, a gente não... Pois é, eu falei, olha, tem um palestrante que é o Divaldo Franco, que eu mandei link no YouTube para eles, com traduções em inglês. Olha, tem um Divaldo Franco que vai fazer palestra de vez em quando, já teve até em Seattle uma vez aí, não sei o quê. Então, esse toque, essa empatia, né, do espírita, não para defender a doutrina, mas defender um cristianismo redivivo, digamos assim, se perde. Se perde porque está muito mais preocupado em fazer encontros, em fazer palestras, né, em dar águazinha fluidificada. E isso
essa renovação íntima se perde, essa empatia, essa divulgar por gestos, por atos e por palavras. Enfim, eu acho que é isso que o Miramês toca. Estou escutando nada, Marisa. Minha mediunidade está ruim de leitura labial. Eu concordo em gênero, número e grau. Se esse chacoalhão da pandemia não modificar os nossos relacionamentos com a doutrina espírita dentro das casas que vão reabrir, ó, o negócio vai ficar pior, hein? Marisa. Vai mesmo. Infelizmente vai. E como diz a Érida, a nossa amiga, ela fala assim, é o igrejismo espírita. Fala, Luciano. Exatamente, o igrejismo espírita. A gente recorre lá a Humberto de Campos, quando na sua obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu nunca entendi muito bem. O Brasil parece um caldeirão, né? Uma sopa de letrinhas tão diversa, né? Nós somos muito diversos, afinal de contas, somos mais de 200 milhões. Mas tem um fragmento de uma palestra do Haroldo, que ele fala com uma propriedade, como sempre falou, e a gente faz uma leitura equivocada. Aliás, nós sempre fazemos leituras equivocadas, né? De acordo com o nosso prisma, né? Com a nossa ótica egóica. Então, ele diz o seguinte, que quantos espíritos que participaram da Revolução Francesa, recalcitrantes, né? Belicosos, e que vieram reencarnar no Brasil, talvez até alguns de nós aqui, possivelmente, por que não? E é aqui que, diante dessa beleza extraordinária que é a nossa natureza, um povo caloroso, acolhedor, alegre por natureza, que está do nosso DNA, alegria, mais perrengue que nós passemos, né? Mas o povo brasileiro não perde a alegria. Ele faz piada até de si próprio. Isso é incomum no restante dos povos pelo mundo afora. Poucos são aqueles que têm essa característica, né? De dar uma topada, diz uma palavra de baixo calão e depois começa a rir. É coisa de brasileiro mesmo. Mas aí, voltando para a questão do igrejismo, realmente acontece isso. Quantos daqueles que participaram das inquisições, que compuseram os altos cleros da igreja, estão hoje dentro do próprio espiritismo? Na verdade, gente, as personagens mudam, mas os atores são exatamente os mesmos. Anotem aí. As personagens mudam, mas os atores são exatamente os mesmos. Por mais que na coxia, ou quando a peça terminasse, retornasse para suas casas e reavaliassem as suas interpretações no palco, nós transferimos as nossas idiosincrasias de uma encarnação para outra. Por mais que a gente queira, não, senhor, durante a programação encarnatória, eu vou me transformar, me comprometo com a própria consciência, com o vosso futuro, mas chega aqui, o que acontece? Os ecos do passado reverberam novamente no nosso presente. É assim. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, vou tentar ser breve. Dentro do texto do Miramês, ele diz o seguinte, para tudo existe um ritmo. Para tudo existe um ritmo emanado da Sinfonia Universal. Aí cabe uma pergunta. Quem de nós está sintonizado com essa Sinfonia Universal? E mais? Temos uma grande dificuldade em abstrairmos da matéria e tentarmos dar uma disfarçada no ego. Eu concordo com a fala do Marco, eu também penso da mesma forma. Engavetar é pior. É trabalhar com amorosidade o ego. Não tê-lo como inimigo, transformá-lo em amigo pessoal. Quem sabe até no próprio mentor. E aí a gente tem uma grande dificuldade de abstrair da matéria e sair do ego e entrarmos nesse universo que existe, é muito mais concreto do que a gente supõe, ou que supõe a nossa própria filosofia, de que a realidade espiritual ela é tão concreta e objetiva como a nossa física. E lá é muito melhor. Só que a gente é tão atávico que a gente não consegue transcender a nossa estrutura intelectual e emergirmos no mundo espiritual. Quando o ser humano consegue atingir esse patamar, ele se sente mais confortável com ele mesmo. Ele se sente mais em paz com ele próprio. Ele fica mais afim com a própria consciência, porque está em sintonia com a sinfonia cósmica. Dalton gosta muito disso. A equalização dos egos. É verdade. A gente ainda não consegue palmilhar a nossa geografia interior, porque dói.
porque demanda medo. A gente vai estar confrontando conosco mesmos, porque vai se confrontar com o próprio ego. Enquanto a gente estiver distante dele, ao mesmo tempo ele nos comandando, nós vamos continuar sendo homens velhos. O primeiro passo para a mediunidade bem conduzida, Miramês, é a renúncia. Renúncia do ego, renúncia do orgulho, renúncia da vaidade. Trabalhar o ego é um processo quase estoico. Mas, olha, a compensação divina para esforço empregado nessa seara é imensa. A gente nem consegue mensurar. É o desprendimento que sai do coração. Olha o coração aí, a força, o poder que habita em nosso coração. O poder do amor, que mantém os planetas nas suas mais perfeitas órbitas. Sistemas solares dentro das seus mais perfeitos movimentos. E pode atingir tudo o que faz, inclusive na própria organização, e se é membro, caso se ocupe algum cargo onde foi chamado a servir a coletividade. A Marisa muito bem pontuou em relação àqueles favoritismos, né? Que a filha de um manda-chuva da casa espírita tem mais prioridade que aquele coitadinho que está lá com contêiner de obsessor. O valor do silêncio na caridade. Não saiba vossa mão direita o que faz a mão esquerda. Essas lições, assim como todas as outras relacionadas à mediunidade, aí, Luciano, servem para qualquer ser humano, uma vez que todos nós somos médios em potencial, e não só especificamente para os médios ostensivos. Toda obra relacionada à mediunidade é um compêndio de moralidade que cobre toda a humanidade. O médium tem um plus, porque ele é comprometido com o seu passado. Então, a responsabilidade dele é maior frente a essas lições do que aquele que não é ostensivo, que traz menos carga deletéria do seu passado. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí complementa Luciano, do jugo da vossa própria ignorância, que é a falta de conhecimento das leis espirituais. E do próprio homem velho. Quando a gente conhece a verdade constante no Evangelho, nós trabalhamos o homem velho porque a gente passa a ter coragem e força para encararmos nós mesmos frente a frente no espelho e estabelecer um diálogo fraterno e amoroso com o próprio ego. Gente, isso não é filosofia. Isso não é religião. Isso é aquilo que Jesus nos ensinou. Ensina até hoje, há 2000 anos. Só que agora, graças ao nosso esforço, e vai ser minha fala final, nós estamos conseguindo pelo menos olhar no espelho, ainda que seja de óculos. Dói muito, muito. Por vezes até a dor chega a ser visceral, chega a ser uma dor física, esse confronto com o próprio ego. Esse acesso à verdade com V maiúsculo, que liberta o homem do jugo da própria ignorância, que é a falta do conhecimento. Porém, as compensações proporcionadas pelo nosso Criador e por Jesus serão muito maiores do que o esforço proporcional empregado nesse sentido. Obrigado, gente. Alguém mais quer falar? Só uma palavrinha, Marisa. É porque a gente está falando aqui, eu falei, o Nato falou, você falou, todo mundo falando do ego do homem velho. E alguém pode estar se perguntando, mas como é que eu vou combater o ego? Como é que eu vou combater esse homem velho, esse homem velho sou eu mesmo? Aí me ocorreu aqui agora a lembrança de uma fala de Paulo. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, se eu tenho uma tendência negativa e eu reconheço essa tendência negativa em alguma coisa, eu posso trabalhar positivamente nessa mesma coisa, não é? E aí eu vou trabalhando isso positivamente e eu vou me modificando, sem estar brigando comigo mesmo. Né? Então, é essa mudança que a gente vai fazendo de hábitos que futuramente ela se torna uma coisa natural. Primeiro, eu tenho que fazer um esforço. Fazer um esforço para ouvir aquela pessoa que eu, por exemplo, né? Ouvir aquela pessoa que, por exemplo, me irrita quando ela fala comigo, que eu tenho que fazer um esforço sem falar. Em ouvi-la, sem ficar martelando, sem bater de frente. E aí, isso vai me agredindo interiormente um pouquinho,
Vai. Mas por quê? Porque está machucando o ego, que antigamente gostava de mandar e não ter discussão. Mando, sou obedecido e acabou. Agora eu tenho que me policiar para entender primeiro a razão do outro, para depois eu conversar com o outro, botar o meu ponto de vista. Isso vai ser uma coisa... Até que isso vai se tornar que um dia você... Igual a um Chico. Igual o Divaldo, que a pessoa vai chegar para me falar, eu já sei o que ela quer, já sei qual a resposta alentadora que eu vou dar. Porque essa gente é assim. Né? Você chega de cara feia para um sujeito feito de Divaldo, ele já sabe o que você está pensando. Joana ou o outro mentor já ajudou ele numa palavra que vai te deixar cabeça baixa ali de lágrimas e entender o seu erro. Mas por quê? Porque ele foi trabalhando isso. No momento que eu sou orgulhoso que o ego está mandando, eu não consigo prestar atenção no outro, eu não consigo me compreender. Então, é esse trabalho rotineiro de identificar os nossos defeitos e trabalhar em cima dele, ponto a ponto, com calma, com paciência. Vou dar uma escorregada de vez em quando? Vou lá e volto. É o amor que está começando a estar em movimento e que vai futuramente cobrir a multidão dos nossos pecados. Não é tumba. Não existe. Passe de mago, acordei santo. Não existe. Né? Vamos começar a trabalhar agora, daqui a sei lá quantas encarnações, a gente vai ser um Francisco de Assis, né? Um Santo Agostinho, mas a gente tem que trazer essa melhora aos pouquinhos por dentro. Só que para ser Francisco de Assis, a gente tem que ter sido o João Evangelista, né, Marcos? Olha só o salto. Em algum planetinha no futuro, quem sabe? Então, tá contigo, querido. Oi. Tá, querida. Eu só vou... Tudo que vocês falaram aí já preencheu. O vasilhame está, né? Tá até a tampa. Eu vou gotejar alguma coisa só para... que às vezes está fora do roteiro do nosso trabalho na Casa Espírita. É verdade que tem se criado bastante Casa Espírita por aí, eu ainda acho pouco. Sinceramente, está sendo dito não. Eu ainda acho pouco. Uma grande maioria não tem uma grande finalidade. É reunião de pessoas que gostam da doutrina, se apaixonaram por isso e tal, e veem muito defeito nas casas que frequentam e acabam, de alguma maneira, se associando às ideias e montando um novo centro de encontro. Isso é ruim, de certa forma, porque vulgariza demais o trabalho que é feito, né, nas casas espíritas. Vulgariza muito. Vai perdendo realmente a essência, vai diluindo. Acho que não perde, dilui. Vai diluindo, né? Vai ficando homeopático. A situação vai ficando homeopática. Vai se estendendo a outros locais e outras pessoas vão chegando de alguma forma e daqui a pouco vai depurando um e o outro. Vocês sabem que é muito difícil. Em cada 100, né, uma teoria que eu costumo falar para vocês, escapa 3, 4. Né? Escapa. Não é dizer que estão perfeitos, não. Mas em cada 100 médiums, eu imagino que 3 ou 4 já é um ganho enorme. E se essa proposta vai se expandindo de alguma maneira, eu acho que tem um lado positivo. Tem um lado negativo, porém tem um lado positivo. Vai dar oportunidade a pessoas e médios, bons médios, né? que a gente não conhece, né? Não tem acesso a essas pessoas que vão trabalhar nas pequenas casas que se remontam, uma sociedade nova, um grupo novo, e assim vai acontecendo as coisas. Eu acho interessante. Desculpa lhe interromper. Isso, individualmente, é um escolho para quem se comporta dessa maneira, como o senhor falou. Mas, coletivamente, é um bem que ele produz, porque do mal, o escândalo sempre resulta de um bem. Eu estou entendendo e concordo perfeitamente com o senhor. E um outro que eu queria passar para vocês, a necessidade das casas espíritas ainda. A gente está fazendo um trabalho online, é uma delícia. Eu acho que, para mim, foi a tábua de
né, que eu consegui fazer dela uma prancha para poder surfar nas ondas das dificuldades, né? E não me deixar me afogar na tristeza, no abandono de você não poder ir à casa espírita, porque a minha compreensão ainda está muito rasa, né, a esse padrão de sozinho subir a montanha e curtir a minha solidão da melhor maneira possível. Ainda preciso do calor humano, ainda preciso das pessoas por perto de mim, não por vaidade, não é, a questão não é essa, eu ainda preciso dessa sociedade, do ser humano, do abraço, do convívio, ainda preciso disso, tenho necessidade disso. E a maioria das pessoas que buscam a casa espírita, a maioria, algumas já estão mais ou menos ascendendo para um plano mais eletivo, vamos chamar assim, dentro da doutrina, com conhecimento profundo, com um conhecimento básico que o faz andar sozinho por aí. A grande maioria são pessoas doentes. A grande maioria dos médiums são pessoas doentes, que necessitam ainda, como a lentilha lá no monturo, permanecer junto e praticando junto para promover a sua cura particular, a sua cura interior. Nós temos um trabalho no Frei Luís, eu tenho sempre falado do Frei Luís, vocês me perdoam, porque eu podia falar da doutrina sempre, mas eu tenho que falar do Frei Luís, que é o aprisco, é onde, né, eu frequento. Nós temos um trabalho para adictos, né, e compulsão, droga, do que for. Disseram que eu sou uma pessoa que pode se conversar. Isso é um engano, gente. Não isso é um engano horroroso, mas colocam as pessoas que, né, procuro dar alto porque ele tem solução. Né, nem sempre. Né? E, às vezes, nas 100 pessoas que me procuram, 3, 4 eu tenho um palpite bom. Não dou palpite, eu procuro no Evangelho, enfim, no conhecimento para poder orientar. E as pessoas que têm compulsão, vocês não têm ideia das pessoas que nos procuram, das doenças. E algumas delas eu me encontro com o mesmo diagnóstico. Eu encontro em mim. E essas pessoas chegam desesperadas, porque são pessoas boas, mas são pedófilos, são pessoas maquiavélicas, que lutam, se dilaceram para se modificar e não conseguem. Então, quando vão à casa espírita, talvez seja por osmose, ou muito parecido com isso, elas vão cristalizando uma nova mentalidade que em casa não conseguem. No habitat natural dela, ela não consegue. Então, aqueles momentos de frequência à casa espírita, como eu aqui junto de vocês, nessa 1h30, é tão grato isso, né? Uma coisa tão gratificante, tão elevante. Eu sei que eu pego todos os meus pedaços que estão tudo esparramados por aí e concentro eles todos de novo em mim e consigo, de alguma maneira, vencer mais um dia. E a casa espírita, por mais modesta, por mais errônea que ela ainda e vai piorando cada dia mais, a gente sabe que é dessa forma, também para essa multidão que nos procuram, não sei se para vocês também, né, mas eu acredito que sim, né, cada um na sua dimensão, na sua proporção, né? Uma casa que tem 500 médios, ela pode receber 500 pessoas, uma casa que tem meia dúzia de médios recebe 40, 50 pessoas. É assim, né? A gente sabe que é assim, na proporção. Então, dentro desse panorama, Marisa, né, seguindo Miramês, eu acho que a verdade nos traz uma série de qualificações melhores. E uma das que você citou, não sei se está no Miramês, que eu cheguei atrasado, não pude pegar o livro para acompanhar a leitura. Preferi ficar sentadinho aqui, te ouvindo aí no final. Eu ainda não abri mão de mim, porque acho que o Senhor me colocou algumas responsabilidades que eu não posso abrir mão de mim. Sabe? Que senão eu já tinha aberto mão de mim. Pelas dificuldades, pela vida, enfim, por uma série de situações. Eu teria chutado balde, Celeno, você falou muito bem, né? O Eunato também. Eu teria chutado balde, cara. Ia morar no interior, ia criar galinha, ia fazer qualquer porcaria longe daqui. Não queria saber de casa espírita, não queria saber de nada. Mas, como um médio ainda naquela categoria que eu me coloco, o Chico dizia que eu não cisco, eu sou a pulga do cachorro, vira-lata. Então, né, devo ser melhor do que o cisco do Chico, né? Se fizer uma comparação.
né? Mas precisa ainda, né? Não abrir mão de mim, que quando me olho no espelho me vejo cheio de defeitos, cheio de dificuldades e que não posso abrir mão de mim. Eu tenho, Deus é Selena, sábio, né? Deus eu tenho que... e muito bondoso, botou os gatilhinhos tudinho para o senhor não desistir. Pois é, Selena, e é assim mesmo. Eu tenho que domar esse homem velho. E todos nós, eu não acredito que todos em geral tenham tantas coisas inconfessáveis, mas a grande maioria de nós temos as nossas coisinhas e a gente tem vergonha de falar em público. Ô, seu Dalto, essa sua fala, eu não tinha apanhado essa música. A primeira vez que eu vi essa música, eu juro que eu fiquei impactada. Eu achei ela muito forte. E ainda há pouco, antes do senhor começar a falar, eu peguei e botei ela na minha área de trabalho e falei assim, eu acho que eu vou terminar esse trabalho com essa música. E pelo que o senhor está falando, se o senhor terminou, ou se o senhor não terminou, o senhor continua a falar, porque eu vou botar essa música e eu quero que todos ouçam essa música com muita atenção. A Sônia vai falar e depois eu ponho a música, porque vai dar uma chacoalhada na gente. Olha, seu Dalto, o senhor é muito gentil com relação a cada um de nós. Nós aqui, cada um quando vem aqui, quando senta na cadeira, dá o melhor de si, mas todo mundo tem o pior de si guardado na gavetinha do lado. Então não fica pensando que o senhor que é o cocô do cavalo do bandido, que todo mundo aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, porque isso é mentira, é ilusão da sua parte, não se desmereça. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Assinamos embaixo, Dalto, é isso aí. Marisa está certa. Sônia, o seu Dalto já acabou, eu acho, né? Seu Dalto já acabou? Já está terminado, já. Sônia vai falar rapidinho e eu vou botar a música, tá? Boa tarde, gente, boa tarde. Enquanto vocês estavam falando, aí me deu uma vontade de escrever alguma coisa aqui, e o seu Dalto falou com muita propriedade sobre esse homem velho, né? Que a gente tenta sempre domar o nosso homem velho, e ele é bem revoltadinho, esse homem velho, né? A gente tenta sempre domá-lo, mas é a dificuldade que a gente tem de domá-lo. Então, eu escrevi alguma coisa aqui. É bem profundo, não sei se é bem profundo, não sei se é meio louco, mas eu escrevi aqui. Rasguei meu rascunho porque estava muito sujo. Sujei minhas mãos com ele. Ele não se incomodou se me deixou suja. Foi porque preciso aprender a me higienizar sozinha. Não tinha água, me lambi, mas minha saliva já estava seca e fétida. Se esgotou. Secou dentro de mim num processo árduo, de seca íntima. Me ardi em chamas. Queria queimar meu orgulho, mas ele não se curvou diante de mim. Lamentei, chorei, chovi. Numa forte tempestade, mas a chuva pode limpar até a humanidade. Então, deixemo-nos chover. Nossa, põe isso lá no grupo depois, porque eu preciso ler isso muitas vezes para captar todas as nuances do que ele quis. Essa dificuldade, né? Você entendeu, né? Essa dificuldade da gente tentar domar esse homem velho. Essa coisa que fica, né? Assim, que é difícil domar, né? É verdade, então, Sônia. Meus amigos, eu vou propor que vocês escutem essa música que eu vou colocar com muita generosidade nos seus corações. E depois, quando acabarmos, eu queria pedir, porque eu sou abusada mesmo, eu abuso do velhinho, que o velhinho querido, que está de azul, faça a nossa prece final, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a música. Sou a maldade em crise,
faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Abre o microfone, Dalto. Senhor Jesus, nosso irmão querido, nosso irmão maior, começa um novo dia para todos nós quando encerramos esse trabalho de fé, de harmonia, de esperança para tantos de nós, sempre bafejado pelo seu amor. Então, Jesus, nos guia sempre pelo melhor caminho, por aquele caminho que dá para a gente seguir, fortalecendo a nossa fé, nos impulsionando sempre para o bem, Jesus, sempre para a luz. Abençoa nossas famílias, que ainda é a melhor coisa que nos foi oferecida a ter na família. Então, abençoa nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, nossos companheiros, nossos amigos, porque isso faz de todos nós um pouco mais humano. Quando congregamos junto com nossa família, junto com nossos amigos, nossos companheiros de jornada,
em busca de uma vida melhor, de uma compreensão melhor, para cumprir com as nossas tarefas, ainda nesse amaranhado de confusão que nós vivemos. Então, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, de aproximação com as entidades do bem, para que a gente possa curar as nossas feridas e, se possível, Jesus, auxiliar as outras pessoas que necessitam do amparo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus.